Amém. Gente, bom dia. Bom dia! Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, faço parte aqui do grupo de jovens. Então hoje eu vou estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. E eu queria começar esse momento compartilhando uma foto com vocês. Então essa foi a foto do meu batismo, já há quase mais de 2 anos. E eu estava refletindo nessa foto esses dias. Primeiro você vê que foi tudo feito da maneira mais rápida possível para ser salvo, então é uma caixa d'água. Os meninos, a gente estava tudo de máscara, porque foi no meio da pandemia, e isso já faz um pouco mais de 2 anos. E eu fiquei refletindo um pouco nessa foto, porque naquela época eu lembro que estava tudo indo muito bem. Então eu estava para terminar a faculdade, eu estava com um emprego muito bom, que pagava bem, tinha ótimos amigos, estava começando essa caminhada com Deus, e eu lembro que o batismo foi meio que a culminação de tudo isso. E depois eu ficava o tempo inteiro, fazia várias coisas aqui na igreja, estava sempre lendo a minha Bíblia, orando. Era muito bom estar perto de Deus. Eu sempre estava querendo mais e mais, e foi um momento muito bom. Mas aí depois eu também fiquei lembrando, uns 6 meses depois dessa foto. Então, 6 meses depois dessa foto, eu tinha me formado, mas eu estava desempregado. Eu tinha acabado de alugar um apartamento com um amigo e não tinha como pagar as contas. Eu até estava bem de saúde, mas um dos meus familiares mais próximos tinha voltado a lutar com câncer. E a primeira luta já foi bem difícil para a família, então a segunda destabilizou a gente. E em cima disso e por conta disso, eu estava o tempo todo tendo crises de choro, crises de ansiedade. E nesse momento já não era tão fácil estar perto de Deus. Já não era tão simples acordar mais cedo para ler a Bíblia, ou orar, ou ter uma animação para fazer as coisas junto com as pessoas. Então eu fiquei refletindo um pouco nisso, nesses momentos de desafio que eu passei. Não sei como vocês estão aqui hoje, talvez alguns já tenham passado por algo similar, ou algo até pior, talvez esteja passando por isso agora. E esses momentos, essas provações, como a Bíblia chama, são momentos muito difíceis para a nossa fé, são momentos que podem testar a nossa espiritualidade. Então a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre isso. Então sobre o que a Bíblia fala sobre esses momentos de provação e como lidar com eles de uma maneira espiritual. Faz sentido, gente? Amém, Pai. Amém. Então, para a gente começar hoje, a gente vai estar na carta de Tiago. Então, quem puder abrir as suas Bíblias, a gente vai estar na carta de Tiago, capítulo 1, começando do versículo 2. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2. E só antes de entrar em si no texto, queria lembrar quem foi Tiago. Então, a gente está lendo esse texto de Tiago, é uma das cartas mais antigas. Na verdade, é um dos documentos mais antigos sobre Jesus e é a carta mais antiga dentro do Novo Testamento. E Tiago era um dos líderes da igreja. Ele liderava uma das primeiras igrejas do movimento cristão e ele escreveu esse documento para encorajar os discípulos, encorajar os cristãos a continuar na caminhada. Mas mais importante do que isso, que eu queria pontuar hoje, é que Tiago, ele era o irmão mais novo de Jesus. Rafa, Jesus tinha irmãos? Tinha. A Bíblia fala sobre isso. Eram meios irmãos, obviamente. E Tiago era um deles. E no começo, Tiago não acreditava no irmão. Não, tudo bem, meu irmão mais velho, ele é um cara muito bom, amoroso, espiritual, mas não Deus. Tiago não acreditava nisso, eu vou falar um pouco mais disso no final. Mas eventualmente Tiago acreditou e virou um dos líderes da igreja e escreveu esse documento que chega pra gente hoje. Então, eu vou pontuar algumas vezes ao longo da aula de hoje, mas eu queria sempre que vocês lembrassem disso. Porque a gente está lendo um documento escrito por alguém que conhecia intimamente Jesus. Por uma pessoa que conviveu quase a vida inteira com Jesus. Que cresceu com ele, teve a mesma família, provavelmente os mesmos amigos, muito provavelmente trabalharam juntos. E é essa pessoa, com essa intimidade, com essa proximidade, que está escrevendo esse documento. Então, tendo isso em mente, vamos lá, porque no começo da carta, Tiago fala sobre esses momentos de provações. Então, começando no versículo 2, diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, aqui o texto fala que deveria ser motivo de grande alegria esses desafios, essas provações. E eu confesso que não é tão fácil, né? Falar é fácil, mas ter grande alegria, desempregado,
Grande alegria, meu familiar está com câncer. É difícil. Mas aqui ele fala o motivo. Ele fala porque a prova da fé produz perseverança. Então, esse momento de provação, não que ele é legal, não, ele é difícil. E a gente vai sentir muitas coisas, isso é normal. Mas é um momento que pode te ajudar a amadurecer na sua fé. Porque quando as coisas estão difíceis, esse momento de provação, é um momento que a vida está indo para um caminho que você não quer. Para um caminho que você não gostaria que ela estivesse indo. E pode trazer muitas dúvidas. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Será que Deus está vendo isso? Então, esses momentos de dúvida, esses momentos de incerteza, é o que define a aprovação. E nesses momentos, espiritualmente falando, a gente tem dois caminhos possíveis. A gente pode se afastar de Deus nesses momentos, por não entender, por não confiar, por estar machucado. Ou a gente pode se aproximar de Deus, que é muito mais difícil. E aqui o texto ele fala, a prova de fé produz perseverança. Então esses momentos são difíceis, mas se a gente se aproximar de Deus, a gente não deixar isso afastar dele, isso vai ter um efeito na gente. A gente vai começar a perseverar, e essa perseverança vai nos tornar cada vez mais maduros. Vai amadurecer a nossa fé. Eu coloquei essa imagem do peso aqui no canto, que é uma analogia que eu gosto muito, é de que a fé é como um músculo. A fé é como um músculo. Então, se você exercitar, ela vai crescer, ela vai fortalecer. Mas se você não exercitar a sua fé, assim como o músculo, vai atrofiar. Então, a fé é como um músculo. Você tem que exercitar ela. E as provações são esses momentos. De colocar a confiança em Deus. De se aproximar cada vez mais dele. E isso vai gerar um amadurecimento. Então, você vê em vários momentos pessoas que às vezes passam por situações que não são tão difíceis no sentido. Então, meu namorado terminou comigo, eu não sei agora, era a pessoa perfeita. Você começa a ficar nervoso, e amém. E às vezes você tem uma pessoa que perdeu a família inteira e continua firme em Deus. A diferença é o amadurecimento. Essa pessoa é mais madura na fé, enquanto outras talvez não sejam tão maduras. E amém. Porque a gente só vai amadurecer lidando com as provações, passando pelas provações. Então, eu lembro quando eu perdi o meu emprego, eu achava que o mundo ia acabar. Quando eu perdi o meu emprego de novo esse ano, eu achei de novo que o mundo ia acabar. Eu estava muito nervoso. Eu ia conversar com meu pai, o meu avô, e eles estavam tranquilos. Não, fica tranquilo, vai dar certo. É triste mesmo, mas calma. Porque eles já tinham passado por isso. Várias vezes. Então eles estavam acostumados, eles tinham um amadurecimento maior. E as provações são os momentos que a gente pode amadurecer a nossa fé. Por isso que fala o motivo de grande alegria. Porque espiritualmente, se a gente não se afastar de Deus, isso vai ajudar a gente. E o amadurecimento, ele só pode vir de provações. Ele só vai vir de lidar com esses desafios. E você pode pegar e ler a Bíblia inteira. Isso vai fazer de você uma pessoa muito inteligente. O que é bom, mas não vai te fazer maduro. Você pode tentar colocar em prática tudo que a Bíblia fala. Isso vai fazer uma pessoa obediente. O que não é ruim, mas não é maduro. Só lidar com provações vai te fazer uma pessoa mais madura. Bom, Rafinha. Amém. Então, mais uma analogia. Pensem quando vocês eram adolescentes ou criança. Você acha que hoje vocês são mais maduros ou menos? Mais maduros, porque passaram por mais situações. Coisas que quando vocês eram pequenos te acionavam, hoje nem tanto, porque foi amadurecendo. E é esse o ponto, a perseverança de ficar perto com Deus nesses momentos vai amadurecer a fé. Vai deixar que sem faltar coisa alguma, ele termina aqui. Então esse é o motivo. Não é que vai ficar alegre quando as coisas ruins estão acontecendo. É óbvio que isso é difícil, e eu entendo. Mas é lembrar o plano espiritual de Deus. É lembrar que essa perseverança vai ser boa. Faz sentido isso? Amém. Muito bom, Rafinha. E agora eu queria compartilhar um outro exemplo. Porque como eu falei, nesse momento que eu estava triste, sem emprego, lidando com doença na família, crise de ansiedade, eu me apoiei muito em Deus. Eu me apoiei muito nas pessoas, muito nas amizades. Mas teve uma coisa que eu fiz, que não necessariamente vai funcionar para vocês, mas que me ajudou. E eu queria usar agora como uma analogia. E esse é um momento muito feliz para mim, porque eu vou poder falar de uma coisa que eu faço muito que me ajuda, que é sobre videogames. Eu vou falar rapidamente, mas é um bom exemplo, confie. Então, quando eu estava nesse momento difícil na minha vida, eu comecei a jogar esse videogame aqui. Eu vou falar rapidinho e tem um ponto porque eu estou falando isso, que é esse jogo que chama Hollow Knight, que me indicaram. Então assim, é um jogo a princípio simples, você joga com esse
pequenininho aí, você tem que andar pelo mapa e sobreviver. Então você vai ter que passar pelas fases, lutar pelos chefões, só que qual que é o ponto? Esse é um jogo muito difícil. Então quem já jogou, quem sabe, é um tipo de jogo que é muito difícil. Você vai morrer o tempo inteiro, você vai passar horas tentando passar a fase. Então nesse momento que eu estava sem energia, não estava querendo fazer nada, isso foi algo que acabou me ajudando. Porque eu ficava jogando, não, eu preciso perseverar. E conforme eu ia passando no jogo, isso ia me dando um ânimo para melhorar na vida. Então eu quis compartilhar um pouco isso, e também porque eu lembrava muito como eu fui me sentindo nesses momentos. Porque eu peguei assim, essa imagem é o começo do jogo. Então é um momento assim, é uma fase cinza, você está começando, você não entende nada, você morre para tudo. Então esse é o primeiro desafio grande que tem no jogo, e eu ficava nele o tempo inteiro. Eu ia lá, morria. Ia lá, morria. Ia lá, morria. Eu não conseguia passar esse desafio, essa aprovação. E eu até larguei o jogo, falei, não aguento mais. Aí uns meses depois, me indicaram, não, volta a jogar, vai ser bom pra você. E aí eu peguei e comecei a jogar. E aí eu falei, foi a perseverança. Aos poucos eu fui aprendendo a lidar. Esse caminho não funciona. Não, tem que ir por aqui. Se eu fizer assim é melhor. E eventualmente eu comecei a passar no jogo. E aí foi começando a ter coisas muito legais. E aí eu vou passar um vídeo que o João colocou. Ele é pequenininho, então assim, eu falar dessa experiência não vai adiantar. Eu preciso mostrar rapidamente o que eu passei. E depois a gente volta pro ponto principal. Então, como eu falei, eu queria passar só para vocês terem uma noção, porque agora vai fazer mais sentido o que eu vou falar. Porque o que eu fui percebendo, como eu falei, eventualmente eu passei esses momentos mais difíceis no jogo, e aí, eu comecei a passar por várias coisas legais. Então você vê ali no vídeo, tem momentos, você tá numa colmeia, momentos, fases iluminadas, fases frias, faz um monte de coisa. Então era muito legal, é uma das experiências que mais me ajudou no momento que eu estava mal. E não só isso, a cada aprovação que passava, eu só conseguia passar porque eu amadureci no jogo, eu aprendi alguma habilidade que estava me faltando. E aí nos próximos momentos, eu precisava usar essas habilidades. E o jogo inteiro era assim. Então eu lembro que isso me fez refletir muito naquele momento pelo que eu estava passando. Porque eu estava numa aprovação muito difícil, não estava conseguindo lidar, eu precisei aprender a lidar com aquela aprovação. Me apoiar muito em Deus. Só que depois, eu comecei a passar por tantas coisas incríveis que na hora eu nem imaginava que eu ia passar. Porque eu estava preso naquele momento, naquela dificuldade. Mas eu comecei a viver nesses últimos 2 anos coisas incríveis. Mas só veio porque eu consegui lidar com a aprovação. Não que foi fácil, não que lidou da melhor maneira, mas porque eu consegui passar por esse momento. E ferramentas espirituais que eu criei para lidar com aquele momento é o que me ajudaram com as novas situações que eu passei esse ano, que eu passei ano passado. Então eu trouxe esse exemplo do jogo por conta disso. E é o que fala da questão que a aprovação vai te amadurecer. Então você vai criar maneiras espirituais de lidar com as situações.
E isso vai ser necessário lá na frente, para você poder lidar com situações cada vez mais complicadas, poder ajudar mais outras pessoas, viver novos momentos na sua vida. Então, como diz na passagem, se alegre pelas provações, porque essa perseverança, se você continuar, vai te amadurecer e não vai faltar nada para você. Faz sentido, gente? Sim. Mas tem um outro ponto que muitas vezes acontece, que é de não entender o porquê a gente está passando por essas dificuldades. E eu já passei muito por isso. Deus, por que isso está acontecendo? Isso não faz sentido, não está me ajudando, está só me machucando, está machucando quem eu amo. Não fazia sentido, eu não conseguia entender como que isso ia me ajudar. Então, eu imagino que alguns aqui já devem ter passado por isso. De não entender. É para ser alegre, Deus está cuidando da gente, mas então por que tudo isso está acontecendo? Não faz sentido. E às vezes não vai fazer mesmo. Nós somos seres humanos, somos limitados. Nem sempre a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo. E acho que é por isso que Tiago ele segue o que ele está falando na Bíblia, no versículo 5 e 6, falando assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo, se falta sabedoria, peça a Deus. Ore por Ele. De novo, use esses momentos de provações, de dificuldades, para se aproximar mais de Deus. Se as coisas não estão fazendo sentido, peça a Ele, peça entendimento, peça forças, mas se aproxime dEle. E aqui fala que Deus ele dá a todos livremente e de boa vontade. Então Deus ele quer ajudar, Ele vai dar. Tanto que fala aqui depois, peça com fé, sem duvidar. Não pode ter fé. Se você pedir para Deus sabedoria, entendimento, Ele vai dar. Talvez não do jeito que você imagina, mas Ele está com você. Então, uma das maneiras de lidar com esses momentos de provação é se aproximar de Deus. E de novo, vê aqui, a gente está lendo a carta do irmão mais novo de Jesus, uma pessoa que era íntima com ele. E ele fala com essa convicção: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E peça sem duvidar. Eu conheço meu irmão mais velho. E eu sei que o pai dele não só quer, como vai te ajudar. Pode ter certeza. Se aproxime de Deus nesses momentos. Ore, peça por sabedoria. Isso vai ajudar. Amém? E o último ponto que eu queria trazer para a nossa aula hoje é não só essa questão do potencial que as provações podem ter nas nossas vidas, mas também o que Deus promete que teremos depois das provações. Que eu acho que isso também é importante. Então, seguindo no mesmo documento, no versículo 9 até o 12, diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém. Amém. Então aqui traz esse exemplo do pobre e do rico e das diferentes provações. Então quem é pobre, quem tem dificuldade financeira, vai passar por várias provações. Eu sei bem disso, acho que muitos aqui também. O rico também pode passar por provações diferentes. Mas o ponto aqui é, tudo passa. Do mesmo jeito que o sol se levanta e queima a flor, tudo isso vai passar. Então a riqueza do rico vai passar, a dificuldade do pobre vai passar, as provações vão passar, tudo vai passar. Isso é um momento na sua vida. Isso aqui está trazendo atenção para não se focar nisso. É importante, seja no momento, lide com a provação, lide com a dificuldade, mas não se apega nela, porque ela é um momento, é um capítulo da sua vida e vai passar. Isso aí. E vai passar. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar. É só um capítulo da sua vida. E mais importante, não deixe que esse capítulo, que essa parte, te afaste de Deus. Porque aqui traz a questão da promessa. Ele fala, a pessoa que persevera em Deus vai ser recompensada. Vai ter a coroa da vida, ela vai ser salva.
Então eu vou além. Então, as provações são um capítulo da sua vida, mas a sua vida é um capítulo da sua existência espiritual. Tem muito mais. Não deixe que essas provações te afastem disso. Persevere. E aqui eu queria trazer algo para vocês refletirem, que segundo o que Jesus fala, que a Bíblia afirma, para quem é discípulo, quem é cristão, esse momento da sua vida, com todas essas dificuldades, é o pior que a sua vida vai ficar. Porque depois só vai melhorar. A provação vai passar, a sua vida vai passar e é só melhor. Isso aqui é o seu inferno. Não vai ficar pior do que isso. Vai só melhorar. Mas para quem não é cristão, esse momento é o seu inferno. Não vai ficar melhor. Depois vai só piorar, segundo a Bíblia. Então, a diferença é perseverar. Persevere, fique com Deus. Não deixe de perder a sua salvação por um momento na sua vida. E aqui eu quero deixar algo muito claro quando eu falo de salvação, porque é um erro que muitas pessoas podem ter. E eu queria deixar muito claro. A Bíblia não fala que pessoas boas são salvas e pessoas ruins não. A Bíblia fala pessoas perdoadas são salvas. Porque não tem nada que a gente possa fazer para ganhar o nosso perdão, para ganhar a salvação. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Não tem nada que a gente consiga fazer, a não ser aceitar o presente de Jesus. Aceitar o que Ele fez na cruz por nós. E assim nós somos salvos. Porque Jesus, como a Valentina falou, Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por cada um dos nossos pecados. Jesus morreu por pecados que você nem sabia que vai cometer hoje. E Ele morreu. E Ele te perdoa. E se você aceitar, você será salvo. A Bíblia não fala que pessoas boas são salvas e pessoas ruins não. Pessoas perdoadas são salvas. E aqui, como a Valentina leu pra gente mais cedo, todo que nele crer não pereça. Não todo que fizer boas obras. Todo que nele crer. Toda pessoa que acreditar em Jesus, que depositar a sua fé em Jesus. Essa pessoa será salva. Então, não tem a ver com como você está fazendo, o quão bem você está na sua vida, na sua carreira, como você lidou com as provações. Todo que nele crer não perecerá e terá a vida eterna. Então persevere, não deixe que as provações te afastem desse momento. É só um capítulo da vida, vai passar, mas continue apegado em Deus, continue enraizado nele. Amém? Amém. E eu queria terminar esse momento só trazendo de novo uma reflexão sobre Tiago, sobre a pessoa que está escrevendo tudo isso pra gente. E olhar um pouco as coisas do ponto de vista dele, se vocês permitirem. Então, como eu falei no começo, Tiago era um meio-irmão de Jesus e ele não acreditava no irmão dele. Talvez gostasse do irmão, muito provavelmente, era uma inspiração, mas não Deus, não o Filho de Deus. A Bíblia fala em momentos que os irmãos não acreditavam em Jesus. Então, Tiago e os outros irmãos debochavam dele pelas coisas que ele falava. Os irmãos achavam que Jesus estava louco. Então, para eles, Jesus não era um orgulho na família, era o contrário. Tiago via falar, lá vai. Ele acha que ele é especial. Porque achava que era doideira, não entendia. A Bíblia fala de momentos que os irmãos foram tentar tirar Jesus do ministério, porque achavam que ele estava ficando maluco. Todo mundo estava sabendo disso. Então, imagina todas essas situações que os irmãos passavam, por não entender direito o que estava acontecendo. A Bíblia fala que houve momentos que Jesus voltou para a cidade de nascença dele, voltou para Nazaré. E ele pregou o evangelho lá e causou um escândalo tão grande que as pessoas queriam matá-lo. Ele teve que fugir da cidade. Então, a Bíblia não é clara se Tiago estava nesse momento ou não, mas ele com certeza ficou sabendo disso. Está escalonando. O meu irmão está acreditando em coisas bizarras, está envergonhando todo mundo, eu não sei o que está acontecendo, agora pessoas querem matar ele teve que fugir da cidade. Imagina o trauma que estava na família. Porque a mãe dele nesse momento também não acreditava. E teve que ver toda essa situação. Então foi só escalonando por 3 anos. Tiago viveu com essa vergonha, com essa dificuldade, sem entender, tendo medo do que vai acontecer com a família dele. E aí chega a notícia. A Bíblia não fala como, mas chegou. Jesus foi preso. O meu irmão mais velho foi preso injustamente. Imagina o que passou pela cabeça. Eu sabia, ia acontecer, a gente tinha que ter tirado ele, tinha que ter feito mais, e agora, não sei. E vai ver, Jesus tem um julgamento injusto, ele é condenado a morrer. Morrer da maneira mais vergonhosa, mais humilhante possível. Imagina você ver o seu irmão mais velho, alguém que você admira, ser
você levar um tiro no meio da rua, ser fuzilado. Foi muito pior, muito pior. Tiago viu o irmão mais velho dele, ele podia não acreditar que era Deus, mas que era pelo menos a pessoa mais espiritual que ele conhecia, mais amorosa, mais sábia, e soube que essa pessoa foi cuspida, foi maltratada, foi pegada num pedaço de pau para morrer. E a mãe dele viu o irmão mais velho ser crucificado, passar por tudo isso, e as pessoas não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Hoje em dia a gente sabe do final da história, mas eles não sabiam. Então, por 3 dias, Tiago passou achando que o irmão dele tinha morrido. Por 3 dias ficou um inferno a família. Então, muitas vezes a gente olha do ponto de vista dos discípulos. Eu queria trazer nesse momento, pensar no ponto de vista da família de Jesus, que não estava entendendo, que estava passando por todas essas dificuldades por 3 dias. Mas aí Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia. Jesus derrotou a morte, não só para ele, mas para todos que ele quisesse, para todos que aceitassem esse presente. E qual é uma das primeiras pessoas que Jesus vai ver? A Bíblia fala para a gente em 1 Coríntios. Ele foi ver Pedro, que era um dos discípulos mais importantes, foi ver os apóstolos, e depois ele foi ver Tiago, o irmão dele. O irmão mais novo, que não acreditava, que duvidava, que queria nada, que não queria estar perto dele, mas Jesus nunca parou de ir atrás do irmão dele. Mesmo que ele se envergonhasse, mesmo que ele não quisesse nada a ver com Jesus, mas Jesus procurou ele. E do mesmo jeito, mesmo que alguém aqui, mesmo você não queira estar perto de Jesus, tenha vergonha, ou já teve algum momento, ele nunca vai parar de procurar você, porque ele te ama e ele está indo atrás. E naquele dia ele foi falar com o irmão dele, com o Tiago. Você imagina como foi essa conversa? Eu não consigo imaginar. Depois de tudo isso, seu irmão aparece, conversa. Eu não sei o que eles conversaram, mas eu sei que essa conversa mudou tudo. Porque até então, Tiago era uma pessoa que estava envergonhada, que não entendia nada, não queria nada a ver com o irmão, e ele mudou para ser um dos líderes do movimento cristão, para encorajar as pessoas, para lutar pelo que o irmão dele falou. E não só isso, escrever um documento que a gente tem até hoje, para encorajar discípulos a seguir firme. Mudou tanto. Tiago foi morto, pelo que os registros nos contam, por Roma, foi jogado de um prédio, por defender até o fim da vida dele que o irmão dele era Deus, que o irmão dele era o Messias, e se a gente se apossar dele, se confiar nele, nós seremos salvos. A visão de provações que Tiago tinha mudou completamente. Tudo que ele passou, todas as vergonhas, todos os traumas, todas as situações, estavam levando para um momento, e ele entendeu isso. E é o que ele traz, que tenham alegria nas provações. Persevere, não se afaste de Deus. Confia no meu irmão. Ele é um Messias. Ele vai salvar. Vou terminar com uma oração. Amém. Pai querido, Pai amado, meu Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por ter morrido na cruz por nós, Pai. Obrigado por nunca desistir de procurar pela gente, Pai. Por zelar pela nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor possa dar sabedoria para todos que estão passando por momentos difíceis, por provações. Pai, que possam sentir o seu amor, sentir perto das pessoas, Pai. Que possamos cada vez mais amadurecer na nossa fé, que possamos cada vez mais estar mais próximos de Ti, Senhor Pai. Abençoa esse momento, nosso final de culto, convívio, a volta de todos para casa. Em nome do Seu Filho Jesus, nosso Rei, que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém.